Vamos meditar nas Escrituras? Separei para você um versículo hoje, para conversarmos e buscarmos algumas revelações, o que o nosso Pai Celestial tem para nos dizer hoje. Vamos lá? Separei um versículo que está em Romanos. Quero que você leia comigo agora. Eu vou ler o primeiro versículo e depois eu vou ler o capítulo 28 de Romanos 8. Romanos 8 é bem conhecido. Tem alguns versículos que são já muito mencionados pelos cristãos no mundo inteiro. Mas eu vou ler o versículo 1 de Romanos 8 e o versículo 28. Vamos ao primeiro versículo de Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ok, e aí Paulo continua dizendo que a natureza humana enfraquece a lei, porque toda a natureza humana está debaixo do pecado. E a lei foi para mostrar que nenhum ser humano era capaz de cumprir os requisitos da lei, a não ser o último Adão, que é Yeshua, que viria para derramar o seu sangue, verter o seu sangue em sacrifício ao Pai e nos redimir de todo o pecado. Agora, eu quero que você vá comigo até o versículo 28 de Romanos, capítulo 8. O versículo 28 também é muito conhecido e eu já grifei para vocês. E diz assim: sabemos, olha aí, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pois, portanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Perfeito. Maravilhoso. Primeiro, para entendermos Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós citamos muito isso, mas precisamos entender o que Paulo está nos dizendo no capítulo por inteiro, o contexto como um todo. Esse texto tem um contexto. Romanos 8, Paulo está nos apresentando um contraponto. O peso da lei do pecado e como consequência a morte, por o salário do pecado é a morte, e a liberdade promovida, concedida, dada por Cristo, àqueles que creem em seu nome, aqueles que não estão mais debaixo do peso do pecado. Portanto, quem não está mais debaixo do peso do pecado tem direito a uma vida completamente livre, liberta. Você pode ser livre de todo o peso que você tem carregado. Você não precisa carregar metade, pouco peso, um pezinho. Você não precisa carregar nenhum peso. E é muito interessante que Paulo apresenta que toda a humanidade está debaixo deste peso e tenta aliviar o peso do pecado com subterfúgios, com alegrias momentâneas, efêmeras, passageiras, e acaba se cumprindo o que o salmista disse: um abismo chama por outro. Só Cristo pode tirar a humanidade desse abismo que a humanidade se encontra. Só nós olharmos para a cruz e aceitarmos o sacrifício de Cristo e o poder da graça nos livra da condenação, da lei do pecado, da morte. Portanto, se eu quero o melhor para esse mundo, eu preciso trabalhar para o reino de Deus. Porque se o mundo está debaixo do pecado e caminha para a morte, o salário do pecado é a morte, eu, implantando o reino de Deus, trago vida, justiça, paz, justiça e alegria. O que Paulo diz no capítulo 14 de Romanos? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria. Então, se eu quero o melhor para mim, o melhor para este mundo, para as pessoas que estão nesse mundo, eu preciso implantar, expandir o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, a mentalidade do reino de Deus. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam e tenham fome e sede pela palavra de Deus. E Paulo está apresentando um raciocínio lógico e objetivo porque ele tem convicção do que está falando. Olha que interessante. Aqui, no primeiro versículo, é por isso que eu li com vocês, Paulo começa com uma conjunção conclusiva. Ele começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, logo, então, ou seja, ele está convidando você, leitor, ele está convidando
os romanos para que eles tivessem uma conclusão lógica, um pensamento lógico. Ele fala, ó, o que eu quero passar para vocês tem uma lógica, e eu tenho convicção disso, que podemos ser livres em Cristo. Você que está me assistindo, você pode ser totalmente livre em Cristo. E Paulo está apresentando isso. Portanto, agora, a partir de Cristo, já não há condenação. Então, aqueles que se aproximam de Cristo podem entregar os seus fardos, podem entregar o peso, não precisa mais carregar esse peso. Olha, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu lembro de um outro texto no Antigo Testamento, que é o Senhor falando para Moisés e o povo de Israel, olha, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Nós estamos tentando guerrear uma guerra que não é nossa, e não temos armas suficientes para vencermos essa guerra ou estas batalhas. Então devemos, nesses momentos, quando essa guerra está em outra dimensão, é entregar ao Senhor e confiar nele, porque dele é a vitória. Dele, inclusive, é a vingança. Ele diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Então, Paulo está dizendo o seguinte, se você está nele, pode ter a convicção e pode concluir e nunca mais ter dúvidas de que você está livre do peso do pecado, da condenação e da morte, porque você agora está debaixo da lei da graça de Deus. E Paulo começa dizendo, portanto, agora já não há mais condenação. Então, a partir desse convite de Paulo, há uma conclusão lógica, um pensamento lógico, porque Cristo, ele se fez enfermo para que você fosse sarado, ele se fez pecador para que você fosse santificado, perdoado. Então, ele foi levado, ele foi moído, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, para que nós pudéssemos provar da liberdade que temos no Pai através de Cristo. Por isso, agora vamos voltar para o versículo 28 de Romanos, que aí fica maravilhoso. Olha que coisa bonita está sendo apresentado para a gente aqui. Sabemos, eu quero grifar só essa palavra por enquanto, sabemos. Isso é lindo, isso daqui é tremendo, isso daqui é prova de maturidade. Essa palavra que Paulo está utilizando, sabemos, é a mesma expressão, a mesma ideia que ele usa no início do capítulo, naquela conjunção conclusiva, portanto, e ele agora começa dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, sabemos. Ele está dizendo o seguinte, agora nós temos um conhecimento empírico, nós sabemos na prática. Agora nós não reproduzimos mais discurso de ninguém. Agora, nós até aqui fomos fortalecidos por testemunhos de outros, porque as palavras movem, os testemunhos arrastam. Nós fomos até arrastados, e muito bem, por bons testemunhos, mas agora nós temos um testemunho. Nós temos uma experiência com Cristo. Nós temos uma vida liberta, uma vida livre com Cristo e recebemos o seu chamado e caminhamos de acordo com o propósito que fomos chamados. Portanto, nós sabemos. Isso aqui é muito interessante porque são poucas pessoas que podem bater no peito e falar, eu venci tempestades, e essa que está se apresentando agora, eu também vencerei. Eu já venci com o Senhor, com joelho no chão, noites no secreto, madrugadas no silêncio, lágrimas sendo derramadas aos pés do Senhor no silêncio, no secreto, entrando no meu quarto, fechando a porta e clamando a Ele que está em oculto e Ele me ouvindo, mas sem ninguém saber. E muitos desdenhando, muitos não entendendo, muitos questionando, julgando e zombando, mas ninguém precisa conhecer da minha intimidade com Deus, pois se conhecer não é mais intimidade. As pessoas podem ver os frutos da minha intimidade com Deus, da sua intimidade com Deus. E Paulo está dizendo, eu sei. Ele está dizendo assim, eu vivi. Sabe o que isso me lembra? Jó. Jó, que era um dos homens mais ricos do Oriente. Jó, que tinha filhos, esposa, um homem muito visto, lembrado, com muitos amigos. Em datas importantes, Jó era requisitado. Jó temia que seus filhos se afastassem. Jó temia pelo mal, tanto que ele sacrificava. E quando ele começou a passar mal, perder suas riquezas, perder suas posses, perder status, ele diz, olha, o que eu mais temia me sobreveio. Jó passa por uma provação que você conhece muito bem, mas depois de Jó estar com tumores em seu corpo, se coçando com um caco de telha, e provavelmente eram os cacos das telhas de sua própria casa, que agora ele é um homem sem recursos,
Ele é um homem que todos se afastaram dele, seus amigos vêm até ele para confrontá-lo, sua esposa confronta a sua fé, pedindo para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Seus filhos morrem, ele perde tudo de significado nessa terra. E a Bíblia diz que no final do capítulo de Jó, ele diz assim: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso daqui revela uma grandiosidade de fé, uma substância de fé que surge no interior de poucas pessoas no mundo, e estas pessoas se tornam libertadores. Se tornam pessoas que vão trazer um grande impacto a este mundo que caminha para o pecado, que caminha para um abismo e caminha para outro abismo. E somente o poder da graça de Cristo quebra essa lógica, estabelece as pontes para as pessoas não caírem mais no abismo. As pontes vão sendo construídas, não mais divórcio, não mais câncer, não mais doenças, não mais depressão, certo? Não mais vícios de pornografia, não mais essa vida tão viciada em pecado. E é quebrado pelo poder da graça de Cristo, revelada a todos aqueles que creem em seu nome, que o recebem como Senhor e Salvador. E Paulo está dizendo em Romanos 8, sabemos, é a mesma coisa que Jó, eu sei que tudo podes. Ou seja, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho uma experiência contigo, eu tenho um tempo contigo, ó Deus. Tudo que você está vivendo, todo o tempo difícil, adverso que você está vivendo, é Deus querendo gerar em você experiência, intimidade com Ele, para você também bater no peito e falar assim: eu sei, todas as coisas cooperam como você está vendo aqui, agora nesse texto. Sabemos, vamos lá? E sabemos que todas as coisas, deixa eu grifar aqui o todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem, não são coisas boas. Se você ler os versículos que antecedem, vocês vão ver que Paulo está falando dos sofrimentos. E ele faz uma comparação no versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós, que a nós será revelada. Então Paulo faz um comparativo com as dores do tempo presente e a glória que está reservada para aqueles que permanecem, para aqueles que resistem. Então, quando aqui Paulo está dizendo, sabemos, eu tenho uma convicção, eu tenho uma experiência com Deus, eu já vi Ele fazer milagres antes e verei Ele fazer milagre novamente. Isso é uma vida com Deus, isso é uma caminhada com Deus. Mas você tem uma história com Deus. Você não chegou onde chegou, não caiu de paraquedas, não está aí à toa. Você tem um caminho com Deus. Os crentes do primeiro século eram conhecidos de cristãos do caminho, porque o evangelho proposto por Cristo, o evangelho que Cristo nos apresentou, o caminho que Cristo nos apresentou é justamente o caminho para o reino de Deus. Não era por uma igreja, não era por uma religião, não era por uma posição social, era um caminho para o reino de Deus. Os cristãos do primeiro século eram chamados de crentes do caminho, porque acreditavam no caminho da redenção, o caminho para o reino de Deus, o caminho para a eternidade. E assim a gente influencia esse mundo. Então Paulo, eu sei que todas as coisas, porque eu estou nesse caminho, e todas as coisas cooperam. Ele está falando das adversidades, que Deus em sua soberania, Ele usa da adversidade para nos aproximar dele, gerar em nós experiência. E essas experiências fortalecem um corpo e trazem a glória dele para o reino que está sendo implantado na mente das pessoas aqui na terra. Vocês estão me entendendo? Então volta para cá. Sabemos, eu sei que todas as coisas agem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus, pois o Senhor resumiu, o Senhor Jesus, ele disse assim, olha, vocês aprenderam sobre os mandamentos, vocês aprenderam sobre a lei, o que diz? Amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todos os teus bens, de toda a tua alma. Ele diz, olha, eu te acrescento. E o teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus, ame o seu próximo, trazendo o reino de Deus para a terra, contribuindo para o reino de Deus. Porque nisso está o seu propósito também. Sendo médico, trabalhe para o reino de Deus sendo médico. Sendo um juiz, trabalhe para o reino de Deus sendo juiz. Sendo um cantor, trabalhe para o reino de Deus sendo cantor. Sendo digital influencer, trabalhe para o reino de Deus sendo digital influencer. Sendo um pastor, trabalhe para o reino de Deus sendo pastor. Sendo um advogado, trabalhe para o reino de Deus sendo um advogado. Você foi chamado e você tem um propósito que age, que faz você trazer o reino de Deus para essa terra. Pois o Senhor te conheceu, Ele te separou. Esse é o convite para você. Independente do que você está passando, você tem uma história com Ele, ou se você não tem muitas histórias com Ele, ou se você desiste sempre diante de um percalço,
depois você tem que voltar lá atrás, no final da fila. Está na hora de você se ver livre do peso do pecado. E você se levantar agora, bater no peito e falar: eu sei que o que eu estou vivendo, de alguma forma, na soberania de Deus, Ele vai usar para cooperar para o meu bem. E aquilo que é bom para mim está ligado ao reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Portanto, é algo bom para as pessoas que estão ao meu redor, para o reino dele. Essa mensagem abençoou você? Não deixe de compartilhar. Escreva aqui embaixo o que mais Deus falou com você. Coloca aqui embaixo também um motivo especial de uma oração, do que você está atravessando, da história que você tem com Deus, de um testemunho que você tem para contar. Escreva aqui embaixo. Não deixe de compartilhar. Um grande abraço. Tchau, tchau.